Muito bem, seja bem-vindo, obrigado por acessar o nosso canal. A palavra de hoje baseia-se no profeta Jeremias, no capítulo 15. Nós estaremos compartilhando sobre o tema O Homem Sábio em tempos de crises opta por estar aliado ao Deus Todo-Poderoso. Nesse contexto, o profeta Jeremias está diante de um quadro muito crítico em que Deus rejeita ouvir a oração em favor daquele povo que estava em rebeldia, um povo que estava obstinado em seguir o seu próprio caminho. Daí as orações feitas em favor daquele povo não estava surtindo efeito, porque Deus havia decidido pela permanência na desobediência, do povo, determinar, sacramentar o juízo sobre aquele povo, permitindo-o ser levado ao cativeiro babilônico. E Jeremias, ele tem sido muito afrontado, perseguido por causa do ministério de pregar a verdade, de anunciar os juízos de Deus e, naturalmente, tinha contra si a reação contrária do povo, até mesmo intentando contra a sua própria vida. A palavra de Deus nesse capítulo nos mostra Jeremias falando ao Senhor, dizendo: Senhor, tu sabes. E ele pede para que o Senhor se lembre dele. Diz assim: lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Então Jeremias, ele crê de tal maneira no juízo de Deus contra o povo, e por estar no meio do povo, ele clama pela sua vida. Veja, se a oração não estava em favor do povo, não estava surtindo efeito, agora ele muda o foco e ora pela sua própria vida. E ele vai exatamente declarar como ele tem passado aqueles momentos diante do povo. E ele diz que ao achar as palavras do Senhor, ele logo as comeu. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Veja que no tempo de crise, o homem sábio, ele alimenta o seu coração com a santa palavra de Deus, pois esta palavra é fonte de vida, de renovo para o coração. E ele declara que pelo nome do Senhor, ele é chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ele reconhece que o Senhor está no comando da sua vida, no comando da nação, apesar da decisão de Deus em não responder à oração em favor do povo, mas vai cumprir-se o juízo determinado, que havia sido determinado. E Jeremias coloca diante de Deus algumas coisas que são interessantes. Ele diz: nunca me assentei na roda dos que se alegram. Ou seja, eu nunca me distraí, eu nunca me afastei da tua presença para buscar alegria, para buscar suprimento para minha alma em outra fonte, senão na tua presença, na tua palavra. E ele diz: eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Veja que Jeremias, ele tinha ciência de que sofreria também as consequências do cativeiro. Muitas vezes nós nos encontramos em temor diante de Deus e por causa de um contexto coletivo, nós contraímos as dificuldades, nós padecemos a dor do contexto no qual nós estamos inseridos. E é isso que tem acontecido nestes últimos tempos, diante
de todos os problemas que tem acometido a nação, por causa de um problema que certamente veio para juízo da nação, veio para chamamento do povo ao arrependimento, pois é necessário entender que muitas vezes Deus aplica o seu juízo sobre o seu povo para que o povo entenda a necessidade de se voltar para Deus. E por causa disso, nós sabemos que muitos, inclusive os piedosos, os tementes a Deus, os que vivem em santidade, estão padecendo, estão sofrendo as consequências de tudo o que tem acontecido. E nós sabemos que quando vem o juízo sobre uma nação, é consequência exatamente da rebeldia desta nação para com Deus. E todos nós temos ciência do que esta nação tem evidenciado de rebeldia, de difamação, de tantas coisas que têm sido evidenciadas em relação a Deus, a sua palavra, ao Senhor Jesus Cristo, escarnecendo do nome de Deus e tantas outras coisas absurdas, os valores morais sendo substituídos por práticas pecaminosas, iniquidades as mais diversas, e o juízo de Deus cai sobre a nação. E Jeremias está naquela nação e ciente do seu posicionamento diante de Deus, da sua determinação em obedecer a Deus, mas ele está ciente das ameaças que estão sendo feitas ou decretadas pelo Deus eterno, e ele está clamando pela sua vida, não é? E ele faz um questionamento: por que dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como o ilusório rio, como águas que me enganam? Ele faz um questionamento diante de Deus, e aí o Senhor Deus responde a ele de uma maneira muito interessante, que talvez alguns questionem: mas por que Deus coloca desta maneira? Assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Ora, se Deus fala assim com Jeremias, Deus certamente sabia e gostaria que Jeremias reconhecesse necessidades na sua vida para se voltar para Deus. E ele diz, o Senhor dizendo a ele: se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Deus instrui Jeremias devidamente como ele deve agora se portar. E aí Deus diz assim: eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Veja que Jeremias, ele tem um coração sensível e voltado para Deus e quer em Deus a solução para a sua vida. Ele diz que o Senhor Deus é o seu refúgio. E Deus diz para ele: porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Então Jeremias está nos ensinando sobre a necessidade de utilizarmos da sabedoria para que em tempos de crises nós estejamos voltados para a palavra do Senhor, nos alimentando da palavra do Senhor. E a promessa de Deus é: arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. São palavras do Senhor ao nosso coração. Ele disse a Jeremias: serás a minha boca. Então, meu prezado, concluindo esta reflexão, seguir o bem, evitar o mal, ater-se à palavra de Deus, rejeitando as vãs filosofias humanas, tanto na doutrina como no comportamento, leva a pessoa a pensar, a falar conforme a vontade divina. A palavra de Deus nos desafia para termos firmeza em meio às forças do mundo, tendo, enfim, a mente de Cristo, falando a palavra de Deus. Obrigado, Deus abençoe sua vida, seja sábio em tempos de crise, refugie-se no Senhor e busque, de fato, o Senhor. Até a próxima oportunidade, se o bom Deus assim
nos permitir. Que Ele te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te dê a paz.